presidente Jair Bolsonaro encerrou a visita oficial a Israel com mais elogios ao Estado judaico. A intenção é inaugurar um acordo de cooperação econômica entre os dois países. Para analisar o impacto da viagem de Bolsonaro aos interesses do Brasil, nós contamos com a presença da mestre em estudos estratégicos internacionais, Luísa Pesses Valente. Seja bem-vinda, Luísa. Muito obrigada pela oportunidade. Muito bom a gente poder falar desses primeiros passos que o nosso atual presidente está dando. Bom, vamos combinar, podemos dizer que seria o segundo passo. O primeiro foi junto ao Donald Trump. Que já era de se esperar, né? Sim. Quando a gente vê o discurso dele durante todas as eleições e o discurso de posse, a gente vê esse maior alinhamento com esse tipo de político, até mesmo que a gente consegue ver uma tendência entre o Donald Trump, o atual presidente dos Estados Unidos, e o Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel. Bom, foi recebido com honras por Bibi Netanyahu, premier, né, de Israel. A primeira vez que um mandatário do Brasil prestigia o país com uma viagem oficial, logo de início, né, no seu mandato. O que representa esse movimento? A gente já vê um alinhamento ideológico, mas podemos falar, do ponto de vista das relações internacionais, existem outras intenções nessa aproximação com Israel? Fico pensando, por exemplo, já que primeiro se falou na embaixada, transferência de Tel Aviv para Jerusalém. Agora temos um escritório que ficou definido como um escritório de relações comerciais. Se realmente há um foco, né, junto a essas relações comerciais de Brasil e Israel, e se isso é relevante para o nosso país frente a outros mercados. Com certeza, essa aproximação, ela tem por trás interesse de vários grupos. A gente pode ver dentro do próprio governo que não existe só uma hegemonia, existe a parte dos olavistas, existe uma outra coalizão dos militares, tem a força também da agropecuária, desses negociantes da agropecuária, tem também os evangélicos. Mas mais do que isso, a gente acha que tem que entender a trajetória das relações do Brasil e Israel, até para a gente ver a que ponto a gente está e como que isso repercute comparando com os últimos governos. A gente começa com uma aproximação muito forte do Brasil e Israel com Oswaldo Aranha, quando ele presidiu e proporcionou na Assembleia Geral da ONU a criação do Estado de Israel em 1948. Depois disso, a gente tem um período que o Brasil não se posicionou tanto, a partir de 1960, até porque é uma região bastante controversa. Sim. Mas a gente tem o ápice do período anti-Israel durante o governo militar, que aconteceu depois do golpe de 1964, e com isso, principalmente com Ernesto Geisel, eles tinham uma política bastante anti-Israel. Isso aconteceu porque, pelo choque do petróleo, eles tinham que ter um maior alinhamento com esses países que disponibilizavam, chegando ao ápice até mesmo da gente, o Brasil se posicionar dizendo que o sionismo é uma forma de racismo. Passado isso, depois do final da Guerra Fria, a gente vê que em 2007 Israel faz o primeiro acordo de um país de fora com o Mercosul. E daí vem a era petista, e o que acontece com isso? A gente vê uma diferença do relacionamento no governo Lula e governo Dilma. O presidente Lula foi o primeiro presidente do Brasil a visitar Israel, o que não fez com que ele não visitasse cidades árabes também. Então ele acabou indo no meio termo, coisa que o nosso atual presidente não fez. Ele teve uma relação mais próxima, mesmo que continuasse defendendo o Irã, que era o principal crítica de Israel e até mesmo da comunidade judaica brasileira. Sim. E depois que aconteceu com a Dilma, quando o Brasil emitiu uma nota falando que o Brasil estava utilizando, que Israel estava utilizando forças de forma desproporcional, teve todo aquele debate do anão diplomático, que a gente lembra muito bem, quando mesmo quem estava representando Israel falou do 7-1. Então, ali foi um momento de estremecimento das relações, e a gente vê que com o Bolsonaro isso mudou. Muito por essa tríade, até o Trump, o Bibi, que é como Benjamin Netanyahu é chamado, e o Bolsonaro, eles têm um alinhamento muito forte, tanto na questão ideológica, que por vezes vem mais forte do que as questões políticas e econômicas. Que isso a gente vai poder ver, a questão do escritório, ou até que ponto vale a pena esse alinhamento com Israel tão forte em um país que o Oriente Médio e outros países árabes
são muito relevantes em questões econômicas. Na questão econômica, é bom a gente traçar um comparativo. Os números são muito diferentes, né? Se a gente for pensar na balança comercial com Israel, por exemplo, a gente muito mais importa, compra do que exporta. E com os países árabes, a relação é bem diferente em proporções muito grandes. Não, totalmente. A relação do Brasil com Israel é deficitária, exatamente isso que tu falou, que com certeza Israel é um país muito pequeno, o mercado consumidor é muito menor, mas a gente realmente compra mais do que vende. O que acontece com os países árabes e os demais do Oriente Médio é uma relação superavitária. O Brasil, 6% da exportação do Brasil é destinado para esses países do Oriente Médio de maioria árabe. E quando a gente vai para a parte agropecuária, que é o principal ponto, é 10%. Ou seja, é muito relevante. A gente opera num superávit de mais ou menos 9 bilhões de dólares. E além do que, o Brasil é o maior produtor de carne halal, que é a carne que eles consomem lá, que não existe a carne kasher, que é a halal. Então, o Brasil é o maior exportador, o maior produtor. Então, com certeza, essa relação com Israel pode trazer represálias, como a gente já está vendo, e que isso tem que começar a pensar até que ponto é uma viagem que vai trazer benefícios econômicos, até que ponto é uma viagem com benefícios ideológicos, digamos assim. Bom, a saída foi a criação desse escritório, ou seja, não foi, nem já que é a Terra Santa que a gente está falando, nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Ou seja, em vez de um escritório, me fugiu a palavra agora, de uma embaixada, né, de Tel Aviv para Jerusalém, se criou o escritório comercial, também não deixou de se fazer nada, né? Não se recuou na ideia de colocar algo em Jerusalém. Tu achas, o próprio vice-presidente Mourão disse isso, né? Foi um caminho, uma alternativa nesse impasse. Como é que tu enxergas agora o que pode acontecer? A gente pode realmente perder negócios com o mundo árabe? Essa saída vai acalmar, até mesmo com a questão da Palestina, né? Ele não visitou a Palestina e não estamos falando aqui só da ideia de muçulmanos. A Palestina tem cristãos, né, palestinos, enfim, do mundo árabe. Como é que fica essa situação agora? Conseguimos acalmar os ânimos ou não? Eu acho que a grande questão por trás disso, até porque muita gente não entende o porquê de passar a embaixada. Primeira coisa é a questão de Jerusalém, a grande disputa que tem desde a Guerra dos 6 Dias, em 1967, que Jerusalém Oriental, que anteriormente era dos árabes, era o território palestino, que se diz, ele foi dominado por Israel. Então, desde então, Israel está no comando dessa região e de diversas outras. O que acontece é que Israel, e principalmente a ala mais à direita do espectro político, defende que Israel é a capital indivisível e única, que Jerusalém é a capital indivisível e única de Israel. Só que o outro lado fala a mesma coisa. Sim. Então tem esse debate. O que a comunidade internacional faz? Ela acaba dizendo que tem que ver isso de outro jeito, talvez dividir, e não se posiciona muito. Até então o Brasil não se posicionava muito. E quando teve esse movimento que começou com os Estados Unidos, passando a embaixada para Jerusalém, foi seguido pela Guatemala, agora a Romênia está dizendo que vai passar também. O Brasil, esse foi um dos discursos mais fortes do presidente Jair Bolsonaro durante a campanha. E até mesmo no dia 1º agora ele falou: é mais difícil do que eu imaginava. Então, o que acontece? Como ele viu que não queria deixar essa situação tão ruim, e muito pela pressão também, o que a gente falou da coalizão do governo, as diferentes coisas que tem ali dentro. Realmente, os evangélicos e os olavistas são super a favor dessa transferência. Mas quando a gente vai ver os agropecuários e a gente vai ver até a ala militar, eles são contra. Sim. Porque eles acabam vendo uma questão um pouco mais estratégica do que ideológica. Então, a saída encontrada foi um escritório sem nada diplomático ali. É um escritório para fortalecer o comércio. E daí a gente se questiona, né? Se a gente está vendo que o próprio Brasil e Israel não têm uma relação comercial tão relevante, por que isso era importante? Então, foi uma estratégia do Bolsonaro de não deixar o Benjamin Netanyahu sem nada, até porque essa visita e a transferência seria muito importante agora, que a gente está uma semana das eleições em Israel. Sim. Então, isso seria uma carta na manga do Benjamin Netanyahu. Mais um país transferiu a sua embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. Mas não aconteceu. Bom, nesse xadrez político a gente vai ter que aguardar os próximos passos para ver se foi benéfica ou não essa saída, essa resolução, essa solução encontrada pelo governo Bolsonaro.
O papo está muito bom, infelizmente o tempo é curto. Deixo um convite para que a gente possa analisar num segundo momento o que vai acontecer, especialmente no segundo semestre, pós-eleições em Israel. Eu quero agradecer a presença da Luísa Pesses Valente, que é mestre em estudos estratégicos internacionais e ajudou a botar um olhar sobre essa situação. Seja sempre bem-vinda. Obrigado. Obrigada.